Então, pessoal, indo agora para o capítulo 4, que é em relação às equações básicas da forma integral. Para essa primeira prova, normalmente só é dada a parte de conservação da massa, e aí na segunda prova que são dadas as outras, que é a parte de força e de conservação da energia. Então, eu vou falar só sobre a equação da continuidade, que é, né, da conservação da massa. Primeiro, a gente tem que dar uma relembrada em vazão. E uma coisa que vai entrar agora é o conceito de vazão, só que na forma integral. Aí, como eu mostrei aqui nesse slide, vazão é a integral da velocidade vezes derivada da área, né? Área infinitesimal. E aí, se a gente tem uma velocidade uniforme ao longo da seção, ou seja, unidimensional, isso aqui vira VA, porque a integral soma, você não tem, por exemplo, um perfil de velocidade, uma equação que dá a sua velocidade, por exemplo, v igual a x ao quadrado mais 2x, uma equação qualquer. E aí, se tivesse esse tipo de equação, a gente tem que colocar e fazer a integral, aplicar limites. Mas aí, como a gente tem uma velocidade constante unidimensional, a gente tira a integral. Se essa velocidade não for uniforme, o que a gente trabalha muito na mecânica das coisas é o conceito de velocidade média, que é uma velocidade média que vai representar todo aquele perfil, ou, por exemplo, quando a velocidade não for unidimensional, quando ela for bidimensional, tridimensional, é uma velocidade média que represente toda aquela variação. E aí, quando a gente iguala esses conceitos, a gente chega no conceito que velocidade média é igual a integral de VdA, que é vazão, sobre a área. Bom, para começar a parte de equação da continuidade, primeiro o capítulo 4 ele faz uma definição geral, né? Que é em relação ao teorema de transporte de Reynolds, onde ele relaciona uma propriedade extensiva a n, que aí será massa, quantidade de movimento, quantidade de movimento angular, energia e entropia, com a propriedade intensiva, que é aquela propriedade por unidade de massa. E aí ele chega naquela equação, ele faz, né, no box, vocês podem olhar, ele faz toda a dedução, mas aqui não é muito objetivo, então eu não vou mostrar. Mas aí ele faz a dedução e chega nessa equação geral do teorema de transporte de Reynolds. E o que importa para a gente é entender o que cada parcela dessa equação significa. Essa parte aqui, dn dt, ela é a taxa de variação da propriedade extensiva do sistema. Aí, por exemplo, se n for o m, que é a massa, a gente tem a taxa de variação da quantidade de massa, da massa do sistema. E aí o segundo termo, que é a derivada parcial em relação ao tempo da integral da propriedade extensiva multiplicado pela massa específica pelo volume infinitesimal. Ela é a taxa de variação da quantidade da propriedade n dentro do seu volume de controle. E, por fim, a última parcela, que tem essa expressão que é o produto escalar do vetor velocidade vezes o vetor área, é a taxa na qual a propriedade, que no caso é uma n genérica, está saindo da sua superfície de controle. A gente vai ver agora mais aplicado à equação da continuidade. E aí, como eu falei, né, a equação da quantidade diz respeito da conservação da massa. E aí, o primeiro termo, que aqui, como a gente já pegou a equação principal e substituiu o nzinho por 1, a gente, primeiro termo, ele é a variação da massa, que é isso aqui, mais específico vezes volume, dentro do seu volume de controle, variação com o tempo, né? E o segundo termo é a taxa líquida de fluxo de massa para fora da volume de controle através da superfície de controle, que é esse volume aqui. E aí, sempre lembrar desse produto escalar, porque quando a gente entra, igual nessa foto aqui, uma velocidade qualquer dentro do volume de controle por esse ponto 1, por exemplo, a velocidade está apontando para dentro. O vetor área sempre aponta para fora da sua seção que você está utilizando. Aí, por exemplo, como o vetor
velocidade está entrando e o vetor área está sempre para fora, eles vão estar assim opostos. Então, quando a gente faz o produto escalar, seria V vezes dA vezes cosseno de 180, lá do cálculo. E aí fica menos. Quando a gente está saindo do volume de controle, que nem aqui no 2, tanto o vetor área quanto o vetor velocidade estão para fora. Então, o produto deles vai ser V vezes A vezes cosseno de zero, que é 1, então vai ser positivo. Então, a gente vai agora mais para aplicar mesmo os exercícios relacionados com a equação da continuidade. Então, o primeiro diz o seguinte, que a água está entrando nesse canal aqui com essa velocidade uniforme U, tá vendo? Ela está constante, então por isso que é dito uniforme. O canal ele vai fazer essa curva e o escoamento, por causa dessa curva, não vai sair necessariamente uniforme aqui. Ele vai trazer esse perfil. Aí ele quer que a gente avalie a velocidade mínima, que é essa aqui da ponta, se o U é igual a 7,5 metros por segundo. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aplicar a conservação da massa, a equação da continuidade, aplicar as considerações necessárias, e a gente vai ter que fazer uma equação que represente esse perfil de velocidade para jogar na nossa integral. Então, vou mostrar agora como que faz. Ali está nosso volume de controle. Sempre demarquem o volume de controle e sempre usem as considerações, gente. É muito importante isso. Então, nosso volume de controle, a entrada de água aqui com velocidade U e a saída aqui com esse perfil de velocidade V. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar a equação da continuidade. Aí eu tenho aqui a equação na forma geral. No livro ele faz várias formas da equação da continuidade a partir das considerações que a gente faz. É mais vantajoso a gente pegar a equação principal, entender o que ela significa e a gente mesmo aplicar as considerações e fazer as reduções da equação nos exercícios, que é menos coisa para a gente decorar, né? Então a gente pega a equação principal, e aí como regime permanente, a variação com o tempo é igual a zero, né? As propriedades não variam com o tempo no regime permanente. E aí a gente tem aqui só a parte da integral dos perfis de controle. O fluido ele é incompressível, então o ρ é constante, a gente pode jogar para fora da integral. Está igualando a zero, o ρ some, né? Multiplicado dos dois lados por ρ, por exemplo, dá zero e o ρ some aqui desse lado esquerdo. Aí depois o que a gente tem que fazer é abrir essa integral, porque quando a gente coloca integral de SC, a gente está considerando todas as superfícies de controle. Então a gente tem que abrir ela para todas as seções que a gente tem. Quais são as que a gente tem? Essa aqui com velocidade 1 e essa aqui com perfil. Então a gente abriu. E aí, como eu falei, aqui está entrando, a velocidade está para dentro, o vetor área sempre aponta para fora. Então vai ser menos V vezes A, porque o produto escalar é velocidade vezes área vezes o cosseno de 180. E aqui, a velocidade está saindo e a área também está saindo, então o produto escalar é positivo. E é isso que a gente fez. Aí aqui, tá meio pequenininho, mas o que a gente tem aqui é V1 vezes a área 1. O que é a área 1? A profundidade que a gente tem aqui, né, porque é a área da seção normal, escoamento, seria mais ou menos isso aqui, né, o vetor aqui, e aí esse W aqui, a gente sempre usa W, nos exercícios do livro, sempre costuma utilizar W, que é em relação a essa profundidade, multiplicado pela altura. A altura que a gente tem aqui é o H. E aí, deixa eu parar. Tá vendo? Aqui é a altura H. E é isso que a gente colocou. E aí na outra superfície controle, a gente tem uma função velocidade, que a gente ainda vai ter que achar a equação que traduz essa velocidade. Aí, novamente, a área aqui nesse caso vai ser assim, ó. Então, a gente tem essa profundidade aqui W, porque é a área normal, vetor área, né? Vetor área é sempre normal a área em si da seção. E a gente tem essa distância aqui da área, que é o x. Só que aí, o que a gente vai ter? Como o vetor velocidade está variando aqui nesse perfil, nessa seta aqui, como eu estou mostrando, a cada posição dessa de x vai ser um vetor velocidade. Então, o que varia aqui? Velocidade em função de x. Então, é por isso que a nossa área fica w dx. Que a gente vai ter que achar uma função da velocidade em função de x para poder substituir na nossa integral.
E aí, os limites da integral vão ser com x variando de zero, né? Aqui, até esse aqui, que é justamente o h, que é essa mesma espessura daqui tá aqui, da tubulação. Então, x vai variar de zero até aqui no limite que é h. E aí, o que eu gosto de fazer? Normalmente os livros fazem isso quando tem esse tipo de perfil. É nada mais nada menos que semelhança de triângulo. O nosso primeiro triângulo é o maior. O que interessa pra gente é esse perfil aqui, tá, gente? Porque essa parte aqui é a parte toda retilínea, como se fosse uniforme. Então, isso aqui, essa parte aqui não interessa. O que interessa é isso aqui que tá variando. Então, esse primeiro triângulo maior que eu destaquei, ele vai de V mínimo, porque Y, tá vendo que ele coloca Y partindo aqui do fim da tubulação? Então, aqui a gente tem V mínimo, que tá aqui do outro lado. Deixa eu apagar aqui, dá pra ver. Mas o V mínimo aqui, ó, do outro lado. E aí, indo até V máximo, é isso que eu fiz. E esse triângulo maior, ele tem uma distância aqui embaixo de 0 até H, então é H. O triângulo menor é em função da velocidade que está variando. Então, se a gente pega uma velocidade V qualquer indo até aqui, por exemplo, o que ela vai ter? Ela vai variar de V até... Aqui, deixa eu apagar, fica mais fácil. Ela vai variar de um, por exemplo, aqui. Ela vai variar de um valor V, que está aqui, né? Que a gente não sabe, até o V máximo. Lembrando que o V a partir daqui, tá? O início da coordenada tá aqui, 0. Aí tem esse vetor V, que tá aqui, né? Até esse triângulozinho, que vai até V máximo. Então é isso que a gente tem aqui, ó. V máximo, V. E a distância aqui é x, que é essa distância que vai variando até a gente chegar em x igual a h. E é isso que eu fiz, semelhança. Aí agora basta fazer a equação da semelhança de triângulos, que a gente sempre faz. E aí a gente consegue isolando V, ficar em função de V máximo e V mínimo, que é o que ele dá pra gente de valor, e em função do x, que é o que vai variar, que a gente vai jogar na nossa integral. E de h também, né? E aí o que a gente faz agora? A gente volta aqui nessa equação principal. A gente volta aqui nessa equação principal. Substitui o V que está aqui por a função que a gente achou. E é isso que eu fiz aqui, ó. Coloquei o V na integral em função da função que a gente achou de V, né? Variando com x e tendo a velocidade máxima, mínima e h. Basta resolver a integral agora, normalmente. Lembrando que tem o x, né? O limite inferior é zero, o limite superior é h. Aí a gente tem o nosso x que está aqui, multiplicando essa parte de v máximo menos v mínimo. E tem o dx. Então, é isso que eu fiz. Eu resolvi a integral. O que dá para fazer depois é você colocar em função de v mínimo, porque ele dá no enunciado que v máximo é 2 vezes v mínimo. Então, é o que eu fiz aqui. Aí agora é só manipulação de equação, gente. Resolver a integral, manipular e colocar v mínimo em função de u, porque no final das contas é a única coisa que vai sobrar. Porque o h, quando a gente chegar aqui, ele vai cortar, ó, porque quando eu isolo ele aqui e tem ele desse lado, o valor é zero, os h's cortam. E aí no final, eu acho a relação de v mínimo e u, que é 2u sobre 3. Para um u valendo 7,5, v mínimo é 5 metros por segundo. O próximo exercício, ele é um pouco mais direto, porque a gente não tem nenhum perfil de velocidade, a gente vai tratar todas as velocidades como sendo uniforme. E aí ele pede velocidade em 1, em 3 e em 4. Ele dá a vazão de 4 e ele dá também a relação entre vazão de 3 e vazão de 4. Então é isso que a gente vai fazer. Aí, novamente, desenhar o volume de controle. Aí, às vezes, quando a gente começa a estudar disciplina, a gente fica meio confuso, por exemplo, nessa isso aqui, ó, nessas bifurcações que estão em ângulos, né?
Mas a partir do momento que a gente faz um volume de controle que corta essas seções ortogonalmente, não vai fazer diferença nenhuma para a gente no nosso ângulo, porque o que a gente quer é o vetor área e o vetor velocidade. Então, se a gente corta assim, o vetor área e velocidade vão estar perpendiculares à nossa seção de superfície de controle. E aí, sempre, né, aplicar a equação da continuidade. Novamente, as considerações, nesse caso a gente tem regime permanente, fluido incompressível e escoamento uniforme em todas as seções. Anterior era só naquela seção de baixo, agora a gente tem em todas as seções. Aí, equação da continuidade, que a gente sempre vai usar, a gente vai decorar ela, porque a gente usa em tudo agora. Como é permanente, esse primeiro termo vai zerar. Como é incompressível, massa específica sai para fora, consequentemente a gente corta, porque é como se a gente estivesse multiplicando aqui do outro lado. Zero por massa específica, então a gente pode cortar. E aí a gente tem que abrir a nossa superfície de controle nas 4 superfícies de controle que a gente tem. A gente tem 1, 2, 3 e 4, então é isso que a gente fez. Aí, primeira coisa, como está uniforme, tanto velocidades quanto áreas são constantes, a gente pode sair para fora da integral. O que a gente tem que ficar atento agora é os sinais por conta do produto escalar. Então, V1 está entrando, o vetor velocidade está para dentro, o vetor área está para fora. Então, vai dar cosseno de 180, dá menos 1. No 2 também está entrando velocidade e o área sempre para fora, então também é menos. No 3 também a mesma coisa, velocidade está entrando e o vetor área para fora, então tem 180, dá menos 1. E em 4, como a gente está saindo, velocidade está para fora, a área também, então o produto escalar é positivo. E aí, agora parte para a gente achar o que a gente quer. Acho que a primeira coisa que ele pede, se não me engano, é a velocidade em 1. Então, a gente poderia fazer outras coisas primeiro, que estão mais fáceis de encontrar. Mas seguindo o A, B e C do exercício, a gente vai achar na ordem. Então, primeiro, o que ele tem? Ele tem a vazão, ele tem que é a vazão 4, 120 metros cúbicos por hora, e ele tem a vazão em 2 porque ele dá a velocidade de 2. E a área é πd ao quadrado sobre 4, né? A área circular. O que ele dá também pra gente é a relação entre vazão em 3 e vazão em 4. Então, nisso a gente acha a vazão em 3. Porque esse 20% de vazão de 3 é igual a 10% de vazão de 4. Então, é isso que a gente fez aqui. E a gente acha a vazão em 3. Aí basta agora a gente voltar para a nossa equação principal aqui para achar o primeiro, que é a velocidade de 1. Então, isso foi o que eu fiz aqui, ó. Substituir todos os valores, atentando a transformação de unidades, porque aqui está em metro cúbico por hora, e aqui eu já coloquei em segundos, então tem que ficar atento a isso. E aqui eu já fiz todas as transformações direto. E aí, a partir disso, eu acho a velocidade em 1, que é só substituir na equação, né, que eu fiz agora, então eu não vou ficar detalhando. V3, a gente achou a vazão em 3, né, em função da de 4, e a gente tem a área de 3, então fácil. Velocidade é igual a vazão sobre área, a gente acha. Mesma coisa para a velocidade em 4, a gente tem a vazão em 4, a gente tem a área em 4. E a gente acha a velocidade em 4. O que a gente pensa em fazer é esses dois primeiros, né, porque é mais fácil, a gente teria já a vazão de 4, a de 3 a gente achava por essa relação, e encontrava as duas velocidades primeiras. Mas seguindo, né, o passo a passo do exercício, que ele quer a primeira vazão na letra A em 1, por isso que eu fiz nessa aula. Bom, o próximo exercício é diferente porque ele pede para a gente fazer nosso equacionamento em regime transiente. Então a gente vai ter o DHDT que vai aparecer aqui. A gente tem nosso esboço, aí ele pede deduzir uma expressão analítica para a taxa de variação do nível da água, DHDT, em termos das vazões. Ele dá vazão 3, ele dá depois, né, quando a gente for encontrar valor numérico, velocidade 1 e 2, velocidade 1, perdão, e ele quer que a gente ache a velocidade 2, mas primeiro ele quer que a gente faça esse equacionamento, então é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa sempre, né, traçar o volume de controle e as considerações. O que muda aqui é que o regime vai ser transiente, né? A gente vai considerar a variação da altura com o tempo. Então, sempre escrever a equação da continuidade, a equação geral, e depois partir para as simplificações.
primeira coisa que a gente vai simplificar aqui é que o fluido é incompressível. Então, as massas específicas vão poder sair para fora da integral e a gente vai poder cortar ela porque está zero aqui do outro lado. Segunda coisa que a gente tem que fazer é achar nossa expressão para o volume, né? Porque a gente tem que dever. O que é o volume? A área da base vezes a altura. Está pequenininho aqui, mas é isso que está escrito, área da base vezes a altura. E a área da base é π² sobre 4, porque é um reservatório com seção circular, vezes a altura. E aí a gente tem essa expressão para dV, né? Que é π² sobre 4 vezes o dH. Aqui. Aí a gente vai jogar essa aqui na equação principal. E aí, que como a gente está em função só do h, nossa derivada parcial vira a derivada simples, tá? d dt. E d dt de uma integral nada mais é do que o que está aqui dentro da integral em função do dt, que é o que eu fiz aqui. Aí as integrais agora da superfície de controles eu abri, como sempre, né? Isso aqui representa todas, e aí depois a gente tem que fazer de cada uma separadamente. Aí aqui é aquela questão. Em 1 e em 3 está entrando, então vai ser 180 graus o ângulo da velocidade, do vetor velocidade e do vetor área. Negativo. 2 está saindo, vai dar positivo. E aí aqui eu acho a função dH/dt em função das vazões e do diâmetro. Aí, depois ele pede a velocidade 2, só que nessa segunda parte ele fala que a altura não vai variar. E o que a gente faz agora é voltando na equação principal, só que corta essa parte aqui. E aí fica somente vazões e áreas para a gente poder calcular a velocidade 2. Então é isso que a gente faz. Não vou detalhar aqui não, mas aqui eu já coloquei nas unidades tudo no SI, tá gente? Vocês podem conferir depois. Aí o último exercício agora, a diferença é que é um gás. Então a gente vai utilizar a equação do gás ideal para achar a massa específica nesse ponto 2 aqui, que é o que a gente vai calcular. Aí ele pede um motor de foguete ou pé em regime permanente, a gente já vai colocar isso na consideração, como mostra a figura. Os produtos da combustão que escoam através do bocal de descarga, esse aqui, aproxima de um gás perfeito, gás ideal, com peso molecular de 28. Para as condições dadas, calcule V2 em metros por segundo. Novamente, traçar o volume de controle e colocar as considerações. É repetitivo, mas a gente tem que fazer isso sempre, então não tem jeito, não tem como fugir. A diferença que tem aqui é que a gente está tratando agora de um gás ideal. Então, a gente tem uma massa específica aqui nesse ponto 2, que a gente vai precisar calcular a partir da equação dos gases. E aí, primeira coisa sempre, né? Para colocar a equação da continuidade, aplicar as considerações, regime permanente, abrir para a superfície de controle, fazer, né, o produto escalar, sendo que a gente tem que lembrar dos vetores entrando e saindo. Aí uma coisa que eu fiz aqui para ser mais direta, eu já coloquei vazão máxima, porque ele dá aqui, ó, vazão máxima em 1 e vazão máxima em 3. E eu sei que ρVA é justamente a vazão máxima, então aqui eu já coloquei vazão máxima em 1 e vazão máxima em 3, com já os sinais dos produtos escalares. O que ele quer? Ele quer a velocidade em 2. A área em 2 a gente tem, mas a massa específica em 2 a gente tem que achar. Que a gente vai achar pela equação dos gases ideais, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Massa específica em 2 é igual a P2 sobre R asterisco T. Lembrando que esse R asterisco é o R multiplicado pela massa molar. E aí, por isso que eu isolei aqui dessa forma. Aí agora, basta aplicar os valores. A pressão que ele dá de 103,4 kPa, tá? Aí eu coloquei 10 elevado ao cubo. Massa molar que ele dá de 28, que eu coloquei como... aqui é grama, tá, gente? Grama por mol. Não, perdão, aqui é quilograma, já fiz a transformação. Só um momento. Aqui é... Aí aqui, 28, massa molar, 28 vezes 10 a menos 3. Aqui eu já transformei para quilo, né, que seria grama por mol, e eu já transformei para quilo. Massa, o R, a constante dos gases, 8,314 Pascal, metro cúbico sobre Kelvin e mol, que é as unidades da constante. E aí depois a gente tem dividido pela temperatura em Kelvin, né, que dá
593, que é a temperatura do ponto 2, mais 273,15 para ter ela em Kelvin. E é isso que eu fiz. Aí vai cortar todas as unidades e vai sobrar somente quilograma por metro cúbico, que é a massa específica. Aí vocês podem ver que a massa específica é um gás, então a massa específica é bem pequena. Aí o que a gente faz agora? A gente volta nessa equação aqui e a gente isola o nosso V2. A gente tem as vazões máxicas em 1 e 3, tem a área, massa específica a gente acabou de achar, então a gente acha agora a nossa velocidade 2. Tá pronto o exercício.